Justiça. Quando você se sente injustiçado, quando alguém te faz um mal que você considera injusto, você muitas vezes pode ter como primeira reação agredir a outra pessoa, causar um dano físico a ela ou a alguém que ela ame. Essa pode ser a sua primeira reação. Aí posteriormente você reflete e ainda que aí a ideia de justiça sua passa a ser uma coisa mais que é conversar com a pessoa, querer que ela reconheça o erro dela, querer que ela de alguma forma repare o mal que ela te fez, né? A justiça, ela tem uma face sombria, uma face belicosa, e ela tem uma face luminosa, uma face que tem argumentada, né? Que pede uma argumentação, né? Que permite uma conversa. Quando a gente está lendo aqui a Oresteia, a gente vê isso, né? Eu acho que essa é a questão principal. O que o Orestes fez, ele matou a própria mãe, e porque a mãe matou o pai dele, e ele é julgado e é absolvido no tribunal que a Atena institui. Aí você vê isso acontecendo, né? Tem a justiça como vingança, exigindo uma satisfação, e ela quer uma satisfação o mais rápido possível, e ela não suporta não ser satisfeita. Ela insiste até o fim para ser satisfeita. E você também tem uma justiça que é colocar as coisas, colocar a ação em discussão. Tomar o argumento, tomar o desejo de vingança como um lado da história, né? Como um ponto, um aspecto, né, a ser considerado, ao lado de outros aspectos que também devem ser considerados. O porquê ele fez aquilo? Será o quanto ele é responsável pelo que ele fez? O quanto ele estava sem alternativa por ter perdido sua casa, por ter perdido seu pai? O quanto, quem o aconselhou? Qual é o poder, a influência de quem o aconselhou? Isso tudo precisa ser considerado a contragosto daqueles que querem a justiça como vingança, né? No final do julgamento do Orestes, ele foi absolvido, e as Erines continuam lá, né, na forma de couro. Elas estão em prantos, mas o pranto magoado, elas se sentem desonradas, porque os deuses novos, segundo elas, né, os deuses novos não as honram, tiram delas o quinhão delas, o aspecto tratado por elas. Desconsideram o aspecto tratado por elas, que é a da cobrança pelo sangue derramado, pelo sangue familiar derramado.
E elas, e Atena tenta argumentar com elas, falando que elas não foram desonradas. Na verdade, o julgamento deu um empate. Atena, no empate, se decidiu pela absolvição de Orestes. Atena está dizendo o quê? Vocês não foram desonradas, vocês são um aspecto da justiça, sombrio, justiça como vingança, são um aspecto importantíssimo da justiça, né? Presente para todos os homens, que convive com a justiça argumentada, a justiça de Zeus. As Erines, então Atena quer fazer com que as Erines tomem o resultado do julgamento como alguma coisa que, apesar de que de Orestes ter escapado das mãos delas, elas foram reconhecidas na importância delas, ao contrário do que elas dizem, né? Elas dizem que perderam a importância, né? E a Atena também aponta para as Erines que Zeus havia dito claramente, antes do resultado do julgamento, qual seria o resultado. Então elas não se surpreenderiam. Está mostrando para elas que elas estão inseridas numa ordem maior. Elas são reconhecidas e estão inseridas como um aspecto da justiça, no aspecto da justiça, e estão inseridas numa ordem maior, ordem de Zeus. Essa é a característica do reino de Zeus, né? É a colocação de todas as entidades cósmicas como em seus lugares, né? Como aspectos do todo. Mas as Erines têm dificuldade de aceitar e dizem que o veneno que está, elas vão secretar veneno sobre a terra, atacando a fonte de vida dos homens, atacando, como elas atuam debaixo da terra, elas vão envenenar todo o brotar da vida, né? As plantas e também os nascimentos de animais e homens, né? Aí Atena propõe a ela, diz assim: como você, depois de ter dito a importância delas para a vida dos homens, né? Ela diz assim: olha, vocês precisam reconhecer a própria importância de vocês, do jeito como eu estou apresentando para vocês. Como vingança, não pode ser aceita quando a gente coloca isso num tribunal, né? Nessa nova instituição que a Atena propôs, que é o Tribunal da Justiça de Zeus. A vingança não pode, apesar de fazer parte do seu aspecto da vida dos homens, né, e do todo, quando se coloca no tribunal, não tem como a vingança vencer. Mas vocês cuidam do sangue familiar derramado, né? Vocês têm que ser honradas pelos homens quando eles estão prestes a terem filhos, e também quando eles estão prestes a contraírem laços matrimoniais. Quando um novo laço consanguíneo vai surgir, ou um novo laço familiar vai surgir, um novo laço conjugal vai surgir, vocês podem ser as deusas a quem os homens pedem bênçãos quando estão em vias
de contrair esses laços consanguíneos e matrimoniais. Vocês podem ser aquelas que presidem esses momentos, quando os homens estabelecem relações, sejam porque nasceu um filho, então eu vou estabelecer com ele uma relação consanguínea, seja quando eu caso, então eu vou estabelecer com o outro uma relação matrimonial. Vocês são aquelas que os homens têm que procurar para abençoar esses momentos. E se vocês não forem procuradas, os homens não serão, as coisas não vão andar bem para os homens, né? Esses laços vão trazer dor e sofrimento para os homens, né? Aí sim pode surgir uma vingança no seio de uma família, ou sentimentos vingativos entre marido e mulher, né? Para que não exista essa animosidade destrutiva nos laços que os homens criam, eles devem pedir para vocês abençoar esses laços, né? Assim a Atena tenta colocar um lugar, representar o lugar das Erines, de deusas da vingança pelo sangue familiar derramado, para deusas da harmonia nos laços consanguíneos e conjugais. É como se fosse uma duplicidade das próprias Erines, né? Porque, pensa bem, se elas estão aí para perseguir o Orestes porque ele matou a própria mãe, e também estavam ali para perseguir o Agamenon porque ele matou a própria filha, então é do âmbito delas lidar com os conflitos entre pessoas consanguíneas umas da outra. É do âmbito delas. Se é do âmbito delas tratar desses conflitos, então também é do âmbito delas preservar essas relações consanguíneas dos conflitos, evitar que os conflitos apareçam, né? Porque elas não querem que esses conflitos apareçam. Elas são, como são deuses da justiça, elas querem restaurar o mal que foi feito, que elas sabem que foi feito. Então elas não querem que esse mal aconteça. Depois que o mal acontece, depois que um filho mata a mãe, um pai mata uma filha, elas são forçadas a procurar vingança. Mas elas gostariam de evitar que a destruição, que o mal acontecesse nas relações. Gostariam de evitar. Então é isso que a Atena lembra as Erines. Se vocês tratam o derramamento do sangue familiar como algo que merece a vingança, é porque vocês consideram isso como algo que não deveria ter acontecido. Então por que vocês não atuam para evitar que isso aconteça? Porque vocês não são aquelas que estão disponíveis para os homens, que são aquelas que são buscadas pelos homens para evitar que aconteçam conflitos familiares. Vamos ler aqui.
Essa parte se chama Comós. O coro diz, coro das Erines. E ó, deuses novos, antigas leis, vós outros atropelastes e roubastes-me das mãos. Eu, sem honra, afrontada, com grave cólera nesta terra, feu, veneno igual a dor, deixo ir do coração respingos para a terra insuportáveis, donde lepra sem folha nem filho, ó justiça, após invadir o chão lançará na terra peste letal aos mortais. Lamúrio, que hei de fazer? Riem de mim, intoleráveis dores entre os cidadãos padecer. E ó, aflitas, infelizes filhas da noite, tristes, desonradas. Elas estão se dizendo encolerizadas, sofrendo de uma dor que elas farão os mortais sofrerem. Atena, escutai-me, não profirais grave pranto. Não fostes vencidas, mas houve deveras justo empate, sem nenhuma desonra vossa. Provieram de Zeus claros testemunhos, e a testemunha mesma era mesmo oráculo de que Orestes, agindo assim, não teria dano. Não inflijais grave cólera a esta terra, nem vos enfureçais, nem a torneis sem frutos, por luminosos respingos, ferozes, lanças devoradoras de sementes. Eu com toda justiça vos prometo, tereis assento e abrigo de justo solo, pousadas no brilhante trono do altar, honradas pelo apreço destes cidadãos. Ela está dizendo, né, para elas não se desesperarem desse jeito, porque não foram vencidas, né? Ocorreu um justo empate delas com a justiça de Zeus, e que elas deveriam lembrar do oráculo que Orestes recebeu de Apolo, que é o oráculo de Zeus, né? Dizendo que, garantindo que Orestes, fazendo o que ele fez, não seria punido. Então ela está lembrando as Erines de uma coisa que elas já sabiam que ia acontecer, né? E que elas estão, portanto, inseridas numa ordem maior. Aí o coro, né? E ó deuses novos, antigas leis, vós outros atropelastes e roubastes-me das mãos. Eu, sem honra, afrontada com grave cólera nesta terra, feu, veneno igual a dor, deixo ir do coração, respingos para a terra insuportáveis, donde lepra sem folha nem filho, ó justiça, após invadir o chão, lançará na terra a peste letal aos mortais. Lamúrio, que hei de fazer? Riem de mim, intoleráveis dores entre os cidadãos padecer. E ó, aflitas infelizes filhas de noite, tristes desonradas. Ela repete as mesmas palavras que tinha dito antes. Repararam? Quer dizer, a fala de Atena para ela não teve efeito nenhum. Atena, não sois desonradas, e por excessivo furor
Não perturbeis terra de mortais, ó deuses. Eu conto com Zeus. E por que devo dizer, única dos deuses, conheço as chaves da casa em que o raio está com a marca do selo. Mas não precisa disso. Tu, sendo-me dócil, não lances à terra palavras de língua vã, a estorvar o vício de toda a frutificação. Mitiga o ímpeto amargo de negra onda, já que és veneranda e resides comigo. Terás desta vaga região as primícias ofertas antes de nascimento e de núpcias, e cada vez louvarás esta minha palavra. De novo Atena diz para elas, pela cólera, não amaldiçoarem a terra. E quando ela diz, única dos deuses, conheço as chaves da casa em que o raio está com a marca do selo. Ela está dizendo que ela é capaz de aprisioná-las no subsolo, como Zeus fez com os titãs. Mas não precisa disso, se elas forem dóceis. E aqui ela propõe uma nova honra, um novo quinhão para elas. Na verdade é o mesmo quinhão, né? Porque é a mesma área de atuação. Os laços que os mortais estabelecem entre si, né? Coro. Sofrer isto eu, Feu, antiga sábia morar na terra. Desonroso horror. O Feu, bufo todo cólera e rancor. Oi, Dan Feu, que dor me penetra os flancos. Ouve, ó mãe noite, inelutáveis dolos dos deuses, levam-me a perene honra a nada. Ela está acusando que Atena ameaçou de prendê-la na terra e está sofrendo dor nos flancos. O Torrano diz dor no fígado, que mostra que mudou a relação entre ela e os deuses, entre ela e Zeus. E ela chama a própria mãe, chama a noite. Se queixa à noite. Atena, relevo-te a cólera, tu és mais velha, e por isso muito mais sábia que eu. Mas Zeus também me deu prudência. Os mais velhos são mais sábios. Mas prudência é outra coisa. Prudência não tem a ver com ser mais velho. Se tivesse a ver, né, o céu seria o rei dos deuses ainda, né? Não. Prudência tem a ver com o que Zeus e Atena fazem, como estabelecer a justiça como distribuição. Vós, se fordes para uma outra terra, tereis saudades daqui. Eu vos predigo, o porvir trará maiores honras a estes cidadãos, e tu terás honroso assento junto ao templo de Erecteu, e obterás dos varões e cortejos femininos quanto nunca teríeis de outros mortais. Não atires tu em meu território cruentos aguilhões ruinosos dos ânimos juvenis, por enfurecê-los sem vinho.
Não instigues corações de galos nos meus cidadãos, nem instales ares nas tribos, audácias recíprocas. Externa seja a guerra, não escassa, onde houver terrível amor de glória. E não digo briga de ave doméstica. Por mim podes escolher tais honras: benfeitora, bem servida, bem estimada, participar desta terra grata aos deuses. Ela vai repetir as palavras que ela disse antes. Olha só. Sofrer isto eu, feu, antiga sábia morar na terra, desonroso horror, feu, bufo todo, cólera e rancor. Oi, oi, dan feu, que dor me penetra os flancos. Ouve, ó mãe noite, inelutáveis dolos dos deuses, levo-me a perene honra a nada. Elas estão mostrando a intransigência delas. A gente volta aqui no próximo vídeo.